Então, dando sequência à nossa série de vídeos sobre análise gráfica, bora para a segunda aula. Fala pessoal, beleza? Rafael do canal Rentabilizando aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como eu já falei anteriormente, como eu falei bastante até na primeira aula desse curso que eu vou estar fazendo aqui no YouTube, eu vou estar pegando o passo a passo, tá? Eu não pretendo não pular etapas, não deixar furos, então o completo leigo no assunto vai estar conseguindo ao final dele, tá abrindo suas primeiras operações aí no mercado de criptomoedas. Então, essa segunda aula nós vamos falar hoje sobre tipos de gráficos. Tipos de gráficos pode ser que seja uma aula mais curta, mas eu acho que é fundamental a pessoa entender um pouco mais sobre isso, beleza? Já de início, peço, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, desse material que eu estou trazendo para vocês, curtam, compartilhem com um amigo de vocês que pode também se interessar e se inscrevam no canal se não forem inscritos para estar me auxiliando também nessa entrega desse conteúdo aí que eu estou produzindo, tá bem? Já deixo também o convite, na descrição tem alguns links importantes. Um dos links é do meu curso de renda passiva com criptomoedas, né? E o outro é um e-book gratuito aí que eu estou disponibilizando para vocês sobre o mercado de cripto, como ele iniciou, um pouco do histórico, como iniciar da maneira correta. Então, muito do que eu passar aqui nessa série de vídeos, vocês vão encontrar nesse e-book em forma escrita, tá? Então, fica aí o complemento para essas aulas, beleza? Merchan feito, então bora para o gráfico, bora para o estudo, beleza? Então, nós estamos aqui com o nosso gráfico que a gente vai utilizar em todas as aulas, que é o do Bitcoin / Tether, tá? Até a gente poderia estar trocando aí o Tether, que teve uns problemas essa semana, né? A gente trocando aí por outra moeda estável, mas vamos manter, tá? Só para manter a paridade. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos estar falando sobre tipos de gráficos. Então, esse aqui é o mais comum que vocês vão ver na tela de qualquer pessoa que faz um vídeo aqui no YouTube, mas ele não é o único. Existem outros tipos de gráficos e isso que eu quero mostrar para vocês. Esse aqui é o gráfico padrão, ele é o gráfico de candlesticks, tá? Ele é o mais utilizado nos dias de hoje. Eu podia passar um histórico aqui de como surgiu esse tipo de gráfico lá de 1 milhão de anos atrás, mas não é necessário. Você só tem que saber que ele é o mais utilizado hoje. Ele hoje, para o que a gente vai fazer aqui, ele é o melhor que nós temos. Tá? Então, para análise técnica e mais do modo que eu vou passar, aquela mais subjetiva, ele é fundamental. Mas também nós temos outros tipos. Então, eu vou passar aqui com vocês. Tudo isso aqui são tipos de gráficos. Não vou passar um a um, vou passar os mais utilizados. Então, o mais padrão aí que vocês vão ver provavelmente num vídeo do Fantástico falando, é esse aqui, ó, é o gráfico de linha. Com ele a gente consegue estar identificando aí topos e fundos de uma maneira bem clara, né? Então, acho que não precisa saber muito sobre técnica para saber que isso aqui é um topo e isso aqui é um fundo, né? Então, topos são sempre a parte de cima do gráfico e fundos as partes de baixo, tá? Aqui o preço fez um fundo, então agora quando vocês verem um vídeo aí do youtuber X ou Y dizendo que o Bitcoin encontrou o seu fundo, é porque ele fez algo desse tipo, tá? Então aqui nós temos um fundo, aqui nós temos um topo. Também é fácil de identificar aqui tendências. Aqui a gente consegue ver que o preço está caindo de maneira muito fácil, a gente consegue ver isso. Que aqui ele veio caindo, né? Então nós estamos no quê? Numa tendência de baixa. Eu vou estar fazendo um vídeo mais detalhado sobre cada tópico desse, é mais para exemplificar nesse tipo de gráfico aqui, tá? Quando a gente falar de tendência de alta, espera aí que os riscos aqui estão sendo meio tortos, mas eu quero fazer de forma rápida para não me ater muito tempo aqui. Nós temos aqui, ó, o gráfico subindo, depois o gráfico caindo. Essas são as tendências do mercado, tá? Então esse é o gráfico de linhas, é o gráfico mais básico do básico aí. Tem gente até que utiliza ele para determinadas análises porque ele não tem sombras, tá? Sombras aí são coisas meio que restritas aí para quem utiliza o gráfico de candlesticks, beleza?
Então vamos passar aí para o próximo tipo de gráfico. Então o próximo aí, que vocês não vão ver com tanta frequência, é o gráfico de barras. O gráfico de barras, diferente do de linhas, que ele mostra só a cotação de onde o preço está, né? Vamos voltar no de linhas aqui para mostrar para vocês. O de linha, ele vai te dizer onde o preço está naquele momento. Então nós estamos no de linha pelo diário, então ele vai dizer a cotação do dia e quando fechar ele vai ficar somente, ó, olha só a cotação daquele dia, tá? Então agora o preço está 29.354, quando fechar ele trava nisso aqui e segue o baile, não tem mais informações, tem de como o preço fechou. Beleza? Se a gente for pegar o de barras, a gente já tem algumas informações a mais. Então aqui, ó, vamos dar zoom. Então aqui o de barras, pessoal. Aqui no de barras a gente tem a abertura. A gente tem uma informação que é a abertura, que é essa primeira linha horizontal. Deixa eu pegar, vou apagar aqui, vou estar fazendo com essa ferramenta. A gente tem a abertura, tá? Que seria essa primeira linha horizontal. A gente tem a máxima, o ponto mais alto que esta barra fez, que é esse topinho aqui, né? Depois a gente tem o fechamento, que foi o preço que esta barra aqui fechou. Então fechou por volta dos 36.585. Então este é o fechamento. E a gente tem a mínima dele, o ponto mínimo que esse preço foi nesse dia em específico, tá? Então vamos botar aqui, ó, para ficar bem didático mesmo. Ó, a gente tem a abertura, a gente tem aí a máxima, a gente tem aí a mínima, e a gente tem aí o seu fechamento. Beleza? Então aqui a gente tem o fechamento, tá? Essas são as informações que o gráfico de barra vai nos passar, e isso numa barra de baixa. Eu já deixo ele colorido assim para facilitar para quem não tem tanta experiência em entender um pouco mais do gráfico. Então as barras vermelhas, por exemplo, são barras de baixa. Então a abertura delas vai ficar em cima. Se a gente pegasse uma barra de alta, por exemplo, esta verde aqui, a gente vai estar trocando. Então a abertura fica aqui embaixo, a máxima dela se mantém aqui em cima, o fechamento veio para cá, tá? Olha só o fechamento, onde é que fechou essa barra, e a mínima dela fica embaixo, aqui, beleza? E a abertura aqui, abertura, fechamento, máxima e mínima. Tá? Essas são as informações que uma barra dessas nos dá no time frame que a gente estiver utilizando. Tá? Então aqui cada barra dessa aqui tem um dia, porque nós estamos utilizando o time frame de um dia. Se a gente fosse para uma semana, cada barra dessa aqui teria uma semana. Então aqui, ó, mesma coisa. Então aqui a gente tem o fechamento dela. Aqui a gente tem a abertura dela, aqui a gente tem a mínima dela, aqui a gente tem a máxima dela. Acho que está claro. Depois desse gráfico de barras, digamos que uma evolução aí, a gente teve um mais visualmente melhor, que é o de velas. O de velas ele vai nos dar um artifício maior, tá, do que o gráfico de barras, porque a gente começa a traçar padrões para cada candlestick. Eu, Rafael, do modo que eu enxergo o mercado, do modo que eu quero que vocês enxerguem o mercado, tá? Eu não considero muito padrões de gráficos, tá? Então, por exemplo, se vocês forem na aula X ou Y, vai ter gente chamando isso aqui de papagaio, gente chamando isso aqui de mosquito, tá? Gente falando que isso aqui é uma barra X, essa aqui é uma barra Y e padrões desse tipo. Eu considero hoje barras de alta, barras de baixa, barras que têm força ou não. Então isso aqui, ó,
é uma barra que me mostrou que não teve força, tá? Ela foi até lá em cima e acabou devolvendo. Então, uma barra que eu acharia importante, esta aqui, essas três juntas, né, demonstram força. Esta aqui, uma barra de rompimento. Então, eu enxergo o mercado de uma forma mais simples, tá? Eu não vou atolar a cabeça de vocês de material desnecessário, tá? Se for necessário também, aí eu vejo que isso atrai bastante gente, tá? Padrões gráficos, o pessoal, padrões de candlesticks, o pessoal costuma decorar aquilo e sei lá, cria grupos só para falar sobre isso. O pessoal não esquece o mundo, fica falando só sobre padrão de candlestick. Eu acho desnecessário, tá? Eu acho aí que a gente tem que simplificar ao máximo e não é algo tão importante, beleza? Mas com isso, com os candlesticks, que são velas dessas aqui, a gente tem aí esse gráfico de candlesticks. Por que candlesticks? Porque cada uma dessas aqui tem a aparência parecida aí com uma vela, tá? Então vamos lembrar aqui, ó, candlestick, o candelabro aquele, né? Então a gente tem aqui o candelabro onde fica o negocinho da vela e a gente tem a vela, desculpa aí meu desenho meio torto, a gente tem a vela aqui queimando com o seu pavio, né? Então tá aqui o pavio, tá aqui a vela e a gente tem aqui a vela e os pavis, então as sombras que a gente chama, né? Que são aí essas pontas para fora do corpo da vela. Eu acho que o meu desenho excepcional aí deu para vocês entenderem, tá? Ele vai nos passar as mesmas informações que o gráfico aí de barras. Vamos pegar aqui, ó, vou mostrar para vocês, vou pegar numa alta, tá desenhando no gráfico aqui, então a gente tem aqui a nossa sombrinha. Tá? Então a gente tem, essa é uma barra de baixa, vamos até botar isso aqui em vermelho para ajudar vocês, não complicar. Então essa aqui é uma barra de baixa, tá? Nela aqui a gente vai ter as informações que a gente tinha no gráfico de barras, a gente tem a abertura, a gente tem o fechamento, a gente tem a mínima e a gente tem a máxima dela, tá? Abertura, fechamento, mínima, eu escrevi errado aqui, né? E máxima, faltou acento, mas dá tudo certo, máxima. Beleza? Então, as mesmas informações que a gente tinha no gráfico de barras, a gente tem no The Candlesticks, tá? Que é o que a gente vai utilizar. Outro tipo gráfico também que hoje é bastante difundido e eu mesmo para alguns setups acabo utilizando é o de Renko, tá? Esse aqui é o gráfico de Renko, ele que trabalha de uma forma diferente, tá? Ele não tem a mesma formação que o de Candlestick, por exemplo. Ele, para cada nível de volume, ele se move de uma maneira. Então isso aqui eu quero demandar uma aula específica para o gráfico de Renko. Vai ser provavelmente aí quando eu for falar do setup que eu utilizo com o Renko, com o setup específico que eu utilizo no Renko. Eu faço um tipo de operação somente nele e aí eu quero estar mostrando para vocês o Renko aí que tem algumas peculiaridades e eu quero estar trazendo para vocês em um vídeo individual para não pesar esse aqui, já que eu já estou falando de alguns outros termos, eu estou falando até mesmo de aberturas, fechamentos, time frames e eu não quero pesar muito esse vídeo, quero que ele seja bem definido para vocês entenderem somente o que é tipo de gráfico. Aí na próxima aula a gente começa a entrar em alguns outros termos, tá bem? Vamos voltar para o nosso candlestick aqui. Então vocês acabam entendendo aí o básico do básico. Quer entender o que é um gráfico? Isso é um gráfico com o padrão de velas, com o padrão de candlesticks, tá? E se acostumem a enxergar isso, porque vocês que querem estar trabalhando com o mercado, para vocês que querem ganhar dinheiro do mercado, vocês têm que entender
isso aqui e vocês vão passar horas na frente disso aqui. Né? Para quem gosta, é aquilo, né? Quem faz o que gosta tá sempre de férias. Para mim passar um dia inteiro na frente do gráfico é cansativo, tá? Não vou dizer que não é cansativo, tu termina um dia com o cérebro parecendo uma gelatina, mas é muito bom, tá? Eu gosto de estar analisando padrões, eu gosto de estar identificando oportunidades dentro disso aqui, desse emaranhado de linhas que para os leigos podem parecer que não tem como tirar dinheiro disso, mas para quem já tem alguma experiência, começa a identificar oportunidades e aí a gente vai falando isso conforme for o passar das aulas, tá? Essa é a segunda aula que eu estou postando essa semana e eu acho que vai ser um número ok. Se eu ver que precisa mais velocidade, eu preciso trazer mais conteúdo para o pessoal não se dispersar, eu vou estar trazendo aí, tá? Mas aí vai depender da aceitação das pessoas para esse curso aí que eu estou deixando aqui para vocês no YouTube, beleza? Acredito que esse era o conteúdo dessa aula, tem mais tipos de gráficos, mas para o que a gente precisa aqui, eles não são necessários vocês estarem sabendo, você só tem que saber que existe, tá? Novamente, eu acho que eu não comentei, estou utilizando o TradingView, que é o site aí onde a gente consegue gráficos e todas essas ferramentas aqui de forma gratuita para estar utilizando e facilitando aí na passagem da didática para vocês, tá bem? Fiquem com Deus, pessoal. Novamente peço que curtam e compartilhem, se não for inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.